Olá, eu gostaria de falar para você algo glorioso que a palavra de Deus nos ensina. Ações de Deus para vitória. Sim, as ações que Deus faz e realiza na vida dos seus servos para conduzir à vitória, à conquista da promessa e à bênção. Esse texto se encontra no livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9, que diz assim: Não foi isto que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Deus está falando para Josué. Não sou eu que estou te ordenando, falando contigo, liberando a palavra sobre a sua vida. Seja forte e corajoso, porque eu serei contigo aonde quer que você andar. Por isso, não te passe nem te espante, quer dizer, não fique assustado, assombrado com as adversidades e as dificuldades, porque através desse texto, da revelação de Deus, nós conhecemos as ações de Deus que nos conduz à vitória. A primeira coisa, nesse capítulo que nós vemos, a primeira ação de Deus para nos conduzir à vitória é: Deus irá falar conosco e revelar o seu plano. No versículo de número 1, nós vemos que Josué está ali aguardando na presença de Deus, e Deus vem e começa a falar com Josué, fala sobre o servo Moisés que havia descansado no Senhor e que agora era para Josué levantar, atravessar o Jordão, porque aonde ele pisasse a planta dos pés, Deus daria a eles por herança. E do versículo 1 ao versículo 4, Deus já revela o plano, o propósito e a extensão da bênção e da terra prometida que Deus havia de conceder ao povo de Israel. Então, você que está vendo esse vídeo, a primeira ação de Deus para te conduzir à bênção e à vitória, Deus irá falar contigo, irá revelar o plano e a bênção que Ele tem para a sua vida. Por isso, esteja sempre atento, com o coração aberto, para ouvir a voz de Deus e receber dele a promessa e a palavra que irá se cumprir e manifestar. A segunda coisa que nós vemos aqui está no versículo de número 5, aonde Deus declara para Josué que a presença e a proteção de Deus estaria com ele. Deus diz assim: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A segunda ação de Deus para te conduzir à bênção é que Ele vai declarar a presença dEle e a proteção dEle na sua vida, te guardando, te livrando de todo o mal, porque o propósito dEle em agir e se mover em teu favor é cumprir a promessa dEle para te levar à vitória total e completa em todas as áreas da sua vida. A terceira ação de Deus que te conduz à vitória está no versículo 6 e no versículo 7a, que era para onde Deus anima Josué e fortalece a vida dele. Sim, Deus anima Josué e fortalece a vida dele, declarando: seja forte e corajoso, porque você vai fazer este povo herdar a terra que sob juramento prometida a dar a seus pais. Tão somente seja forte e muito corajoso. Quer dizer, o encorajamento de Deus, o ânimo que Deus dá para nós e a sua força é que devemos ser fortes e corajosos, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso capacitador, e que nos reveste com a sua virtude, o seu poder, para que possamos alcançar, desfrutar da sua bênção e da vitória. O quarto ponto que me chama a atenção: Deus mostra a Josué o caminho para que ele continue sendo bem-sucedido e próspero, que é meditando na palavra de Deus, aplicando em suas vidas, falando dela, quer assentado e andando. Está no versículo 7, a parte B, até o versículo 8, para que era para Josué meditar na lei do Senhor de dia e de noite, para que ele prudentemente se conduza e fosse próspero e bem-sucedido em todos os seus caminhos. O caminho para que você receba a ação de Deus para a vitória é estar embasado, fundamentado e direcionado pela palavra de Deus. Por isso, medite nela de dia e de noite, aplique ela ao seu coração e nas suas atividades, dando a primazia à palavra de Deus, e o resultado: você será próspero e bem-sucedido, porque o Deus que deu a palavra é o que cumpre ela e realiza ela em sua vida. O quinto ponto que nós vemos aqui, que é algo interessantíssimo que me chama a atenção no livro de Josué, quando a ação de Deus para que ele nos conduza à vitória, está no capítulo de número 5,
versículo de número 13 ao versículo de número 15, aonde Josué tem um encontro com o príncipe do exército do Senhor com uma espada desembainhada. Josué pergunta: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele fala: não, mas vim como príncipe do exército do Senhor. Aí Josué se prostra diante dele e diz: que diz o meu senhor ao seu servo? Aí o anjo fala assim: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. No capítulo 6, versículo 2, ele continua falando de Josué, dizendo: eis que entreguei a ti Jericó, o seu rei e os seus exércitos. Então Deus, quando ele está agindo para te conduzir à vitória, Deus vai te dar encontros gloriosos com a pessoa bendita dele. Você vai ter experiências profundas e gloriosas com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, com o poder e a presença do Espírito Santo, testificando e manifestando a sua vida que Deus não somente está contigo, mas que ele está se fazendo presente, porque ele vai, através da sua vida, ele vai começar a agir e operar, te dando bênçãos, te dando vitória, pelejando por você, derrubando as muralhas, os impedimentos e as barreiras, para que você tome posse da sua terra prometida, da tua bênção, e dos teus lábios venha sair louvor e adoração daquilo que Deus está fazendo e realizando, pela recepção da presença e do poder de Deus na sua vida. O sexto ponto aqui que nos chama a atenção também, que é a ação de Deus para te conduzir à vitória, está no versículo 27 do capítulo 6, que diz assim: assim o Senhor estava com Josué, e a fama dele se espalhou por toda a terra. A presença de Deus na vida de Josué e do povo de Israel trouxe testemunho e manifestação àqueles que estavam em derredor e em volta dele, que tudo que estava acontecendo, sucedendo e se realizando, era pelo poder, a presença de Deus com Josué. Na tua vida, todos têm observado as suas lutas, as suas dificuldades, as suas adversidades, todos têm acompanhado as tempestades que você tem enfrentado e as barreiras que têm se levantado contra a sua vida, mas a presença de Deus será contigo de tal forma, de tal maneira, que Deus vai começar a agir te conduzindo à vitória, que todos verão na sua vida o poder miraculoso, poderoso e bendito do Espírito Santo se movendo e realizando. Deus, ele é espírito e é invisível, mas os seus frutos, obras e realizações se tornam visíveis na vida daquele que crê, confia, descansa no Senhor e que se esforça e tem bom ânimo, não se espasma nem te espante, porque tem a convicção que Deus é com ele aonde quer que ele for, conforme declara a promessa de Deus. E o sétimo e último ponto, que é a ação de Deus para te conduzir à vitória, está no capítulo de número 10, versículo de número 14, onde nos diz assim: não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Se você ler o contexto, você vai ver que Josué estava numa grande batalha, o dia estava começando a terminar, Josué fala com Deus, e ali na autoridade do nome do Senhor, ele fala para que o sol e a lua parem, um milagre extraordinário, grandioso, que somente Deus pode fazer. E Deus ouviu a oração e a voz de Josué e fez que o sol e a lua parassem, de tal forma que o dia se prolongou por quase mais um dia inteiro, porque Deus lutava por Israel. Então o sétimo ação de Deus para te conduzir à vitória é: Deus responderá de forma gloriosa às suas orações. As suas orações, elas serão respondidas de tal forma e de tal maneira que todos verão o poder, a glória, a grandeza e a majestade de Deus, porque Deus peleja por você. É Deus que está realizando a sua obra, é Deus que está cumprindo as suas promessas e mostrando na tua vida que Ele é Deus, Ele é fiel, não te deixará nem te desamparará até que tudo tenha se cumprido em sua vida. E para concluir, eu quero ler aqui dois textos que eu desejo que aconteça na sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. O primeiro texto está no capítulo de número 41, versículo 40 e 3 ao 45, diz assim: desta maneira o Senhor deu a Israel toda a terra que sob juramento havia prometido a dar a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos seus inimigos resistiu diante deles, e todos eles o Senhor entregou na mão dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deus promete, Deus começa a agir para a vitória, Deus
cumpre, dá repouso e as suas promessas se tornam realidades e fato na vida daquele que crê. E o testemunho de Josué, quando ele vai se despedir do povo, no capítulo de número 23, versículo de número 14, que esse seja o teu testemunho, a sua declaração e o louvor a Deus que saia dos teus lábios. Diz assim, capítulo 23, versículo 14: Eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais, e vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor, seu Deus, lhes falou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Deus é fiel, Deus está contigo, e através desta mensagem ele está reanimando a sua vida, o teu coração, e avivando a sua fé, como ele declarou para Josué no texto inicial deste vídeo: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não te espasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E a presença dele e a ação dele na sua vida para te levar à vitória, ele irá falar contigo e revelar o plano e a bênção que ele tem na sua vida. Segundo, ele vai declarar a presença e a proteção para contigo. Terceiro, ele irá te animar e te fortalecer. Quarto, ele vai mostrar como você ser próspero e bem-sucedido através da aplicação e obediência da palavra dele na sua vida e no teu coração, conforme as escrituras sagradas. Quinto, Deus dará manifestação gloriosa e poderosa da presença dele através do Espírito Santo em um encontro vivo, fiel e verdadeiro com a sua virtude e a sua grandeza ao teu coração, atual no seu espírito. Sexto, Deus estará contigo de forma visível e poderosa, onde todos vão ver que o que está acontecendo e realizando em sua vida vem de Deus, e é o trabalhar e o mover de Deus sobre a sua vida. E sétimo, Deus responderá às tuas orações de maneira gloriosa, poderosa e impactante, para mostrar que ele peleja pela sua vida e que a palavra dele é fiel e verdadeira, digna de inteira aceitação. Não falhará, não faltará, mas se cumprirá. E bem-aventurados são aqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus, porque esses serão bem-sucedidos, muito mais do que vencedores, e desfrutarão da terra prometida, das promessas e da bênção de Deus na vida, na família, no trabalho, na igreja e aonde quer que pisar a planta dos pés dele, porque essa foi a promessa de Deus a Josué e a cada um de nós, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus comece a partir de agora a agir em sua vida em direção à tua vitória total e completa, em o nome do Senhor Jesus Cristo.